Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 do canal Academia Neural. Nessa aula aqui a gente vai começar a conversar, na verdade um novo curso e nesse curso a gente vai falar de forma bem mais minuciosa sobre a neuroembriologia. Além disso, a gente vai relacionar o assunto que a gente estiver conversando durante a aula com algumas malformações que existem e estão presentes na clínica, né? Bom, nessa aula aqui, como a gente pode ver ali, a partir do título da aula, a gente vai falar sobre algumas falhas do fechamento do tubo neural. É importante também, quem não viu a primeira aula do canal, né, que foi uma aula sobre noções gerais da embriologia do sistema nervoso, que dê uma passada lá e olhe, porque vai ajudar no entendimento dessa aula aqui. A aula provavelmente está aparecendo aqui no card agora, só vocês clicarem e aí depois vocês voltam para cá. Beleza, então vamos começar, né? A gente conversou na outra aula que o nosso vai chegar um momento que o nosso ectoderma, esse momento na terceira semana, né, de desenvolvimento, que o nosso ectoderma ele vai se transformar na placa neural. Mas aí como é que acontece isso? A gente tem uma estrutura que se chama notocorda, que fica posicionada embaixo do ectoderma, e essa notocorda ela vai fazer com que a gente tenha uma maior expressão desse fator de transcrição aqui, que se chama fator de transcrição Sonic, com esse outro nome estranho aqui que eu não vou me arriscar a dizer. E esse fator de transcrição ele vai aumentar a expressão dessas proteínas, as proteínas TGF-beta. E é justamente esse aumento na concentração dessas proteínas que é o sinal que o nosso ectoderma tem para saber que ele precisa se diferenciar na placa neural, naquela determinada região. Então, o nosso ectoderma, quando recebe esse sinal, ele se transforma ali na nossa placa neural, que como a gente viu, né, vai formar o sulco neural e posteriormente o tubo neural. Mas vai formar o tubo neural e as cristas neurais, né? Mas aí, antes deles formarem essas determinadas estruturas, eles precisam de saber, né, se eles vão se transformar em células do tubo neural ou se eles vão se transformar em célula das cristas neurais. Eles precisam saber no que é que eles vão se diferenciar. E aí, como é que acontece esse processo? Como a gente pode ver aqui nessa outra imagem, isso daqui são as células da placa neural e elas estão se diferenciando aqui nas células do tubo neural e nas células da crista neural. Então aqui eu vou até escrever que é células do tubo e aqui células da crista. E tudo meio que vai funcionar a partir dessa molécula aqui, que se chama microRNA 29B. E o que ela faz? Ela vai se ligar no RNA mensageiro e vai bloquear a transcrição daquela parte em específica. Então, quando a gente percebe que quando a gente tem um grande aumento da concentração, a gente tem uma grande quantidade de concentração desse microRNA, a gente tende a ter um aumento das células do tubo. E quando a gente tem uma baixa concentração, a gente vai ter a formação das células da crista. Então, é basicamente assim que acontece a diferenciação e o nosso corpo ele vai se regulando para formar a quantidade de células que a gente precisa, né? Que mostra um dos genes que está relacionado, esse gene aqui. E aí a gente vai ter a formação das nossas células do tubo. E essas células do tubo, como a gente viu, aí sim, elas vão começar a formar ali o sulco para depois se fechar.
Vamos ver aqui nessa próxima imagem como é que acontece esse fechamento, né? Aqui nessa próxima imagem a gente já tem mostrando um fechamento parcial desse tubo. E eu quero que vocês imaginem um tubo, como a gente já falou na outra aula, como sendo um cilindro, né? Vamos supor que ele seja esse cilindro aqui que eu estou desenhando agora. E esse tubo inicialmente ele não está completamente fechado, ele na verdade está meio que aberto. Essa parte daqui que a gente pode ver aqui fechada, ela não está fechada. E ela vai se fechando a partir do momento que as pregas elas vão se unindo. E isso vai funcionar como se fosse, na verdade, a gente pode imaginar como sendo um zíper, que ele vem aqui da região central e se fecha para cá e para cá. E a partir do momento é como se a gente tivesse aqui, ele não tivesse aberto. Então, as primeiras pregas, elas se fecham aqui. E a partir daí, ela vai fechando, eles vão se fechando e formando todo esse cilindro fechadinho que a gente tem aqui. E a gente só vai ficar com duas regiões que ainda não estão fechadas, que são justamente esses dois neuroporos, o neuroporo rostral e o neuroporo ventral. E a partir do 28º dia, mais ou menos 24º, 25º, até o 28º, mais ou menos, a gente para ter o fechamento desses dois neuroporos, né? E se a gente não tem o fechamento desses neuroporos, a gente vai dar origem ao que a gente chama das malformações, que podem ser de alguns tipos, dependendo da região em que o neuroporo não se fecha. A gente tem 5 locais que podem se falhar esse fechamento do tubo neural. E caso o fechamento seja no local 1, a gente vai ter origem justamente a espinha bífida, como a gente pode ver aqui nessa imagem. A espinha bífida, ela pode ser classificada como oculta, uma espinha bífida oculta ou uma espinha bífida cística, porque ela forma um cisto aqui, que é essa região aqui que a gente pode ver aqui nesses outros tipos de espinha bífida. Bom, falando um pouquinho sobre a espinha bífida oculta primeiro, ela é a espinha bífida menos grave, como a gente pode ver aqui. Aqui, que é para acontecer o fechamento, ele não se fechou, ele continua aberto ali. E por culpa dessa abertura, esses pacientes, eles não são tão sintomáticos, e a única coisa diferente que vai acontecer mesmo é a formaçãozinha aqui desse tufo de pelos. Então, não é uma doença que vai afetar de forma muito agressiva a qualidade de vida do paciente. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem essa falha aqui. A próxima espinha bífida, que é a primeira espinha bífida cística, ela se chama espinha bífida com meningocele. Por que meningocele? Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente vai ter uma parte da meninge aqui dentro dessa região a gente vai ter meninge, que é uma estrutura que a gente vai conversar na aula de anatomia sobre ela, e a gente também tem LCS, que é o líquido cefalorraquidiano. Dentre os 3 tipos de forma cística, essa é a forma menos grave, porque de qualquer forma a medula espinhal ela está aqui dentro, digamos que guardada, mas de qualquer forma já é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida da pessoa, né? Que fica aqui com esse cisto aqui. E hoje em dia já existe a correção cirúrgica para essa condição, como também para as outras condições. A correção é feita de forma cirúrgica, ou quando o bebê nasce ali e o médico ele vê a existência dessa falha, ele junto com outro médico, dependendo da forma que esteja lá, eles traçam um plano e cirurgicamente eles vão lá e corrigem. Bom, a próxima estrutura, como a gente pode ver aqui na imagem C, é a espinha bífida com meningomielocele. E nessa espinha bífida aqui, a gente já tem nervos aqui nessa parte
do cisto. E além disso também a gente tem a medula espinal. A gente tem raízes nervosas e a medula espinal. E nesse outro tipo que se chama mielosquise, que é o tipo mais severo e mais perigoso, a nossa medula espinal ela está aberta para a região externa, o que é algo muito perigoso porque facilita muito uma infecção, alguma coisa assim que pode vir a danificar, pode vir a causar sérios prejuízos no bebezinho ali que está nascendo. Bom, caso a falha no local seja na região 2, a falha do fechamento seja na região 2, a gente vai ter origem ao que a gente chama de meroencéfalo, que também é conhecido como anencefalia. Basicamente, o indivíduo ele vai nascer sem encéfalo, ele chega até a nascer vivo, digamos assim, mas em pouco tempo ele vem a falecer. E a próxima falha, que é uma falha bastante rara de acontecer, que pode acontecer nas regiões 2, 4 ou 1, de forma bem mais agressiva do que as que a gente já conversou, é a cranioraquicise, e é uma forma que ela é totalmente fatal, o indivíduo vai morrer ainda ali dentro da barriga da mãe. E eu tentei procurar imagens para mostrar para vocês, mas eu não achei. É também uma coisa muito rara. E como eu disse, é muito fatal, né? E faltou falar sobre a falha do fechamento da região 3. Como é uma falha também que é muito rara, não tem nenhuma malformação ligada a ela. Bom, essas daqui são as referências da aula, da onde eu tirei as informações da aula. Foi basicamente desses dois artigos aí, que eles falam um pouquinho sobre como funciona a formação dessa parte inicial do sistema nervoso, né? E também sobre as doenças. Na próxima aula dessa série, a gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento. Eu parei ali na região do fechamento do tubo neural, né? Com o fechamento dos dois neuroporos. A gente vai continuar dali com as posteriores diferenciações e também falar das doenças relacionadas a elas. Agradeço pela atenção, quem assistiu até aqui. Peço que, se vocês gostarem, curtam o vídeo. Se vocês acharem que tenha contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês, envie para amigos, para que também possa ajudar eles. Agradeço novamente e é isso. Até a próxima aula e bons estudos.